O aposentado. Já então, este ex-ministro estava aposentado. Cuidado aqui, que a gente pode ficar pensando que ministro é esse, né? Não apareceu nenhum ministro, por enquanto, pelo menos não personagem chegado. Lembre-se que na hierarquia da diplomacia é uma categoria abaixo do embaixador, ok? Então, ex-ministro aqui poderia ser lido como ex-diplomata. E é claro, nós estamos falando do Aires, né? Já então, este ex-diplomata, esse ex-ministro, estava aposentado. Regressou ao Rio de Janeiro depois de um último olhar às coisas vistas, para que viver o resto dos seus dias. Podia fazê-lo em qualquer cidade, era homem de todos os climas, mas tinha particular amor à sua terra, e porventura estava cansado de outras. Não atribuía a esta tantas calamidades. A febre amarela, por exemplo, a força de a desmentir lá fora, perdeu-lhe a fé. E cá dentro, quando via publicados alguns casos, estava já corrompido por aquele credo que atribui todas as moléstias a uma variedade de nomes. Talvez porque era homem sadio. Então, como assim? A primeira pergunta para você. Como assim a força de desmentir lá fora, de desmentir a febre amarela lá fora? Ora, a força de negar a febre amarela lá fora. Então nós temos que lembrar que o Aires era um diplomata, então é claro que ele tem que prezar pela imagem do Brasil lá fora, né? Então, de tanto ele negar a febre amarela lá fora, perdeu-lhe a fé aqui dentro. Então ele acabou acreditando que nem existe a febre amarela, né? Ou se existe, somente um grupo de nomes aí para uma moléstia, não é algo sério como os jornais exageram que seja, né? Lembre-se então, isso explica por que ele decidiu ficar no Brasil, porque ele acreditou no próprio discurso dele que ele defendia lá fora, né? Não mudara inteiramente, era o mesmo ou quase. Encalveceu mais, é certo, terá menos carnes, algumas rugas. Ao cabo, uma velhice rija de 60 anos. Os bigodes continuam a trazer as pontas finas e agudas. O passo é firme, o gesto grave com aquele toque de galanteria que nunca perdeu. Na botoeira, a mesma flor eterna. Também a cidade não lhe pareceu que houvesse mudado muito. Achou algum movimento mais, alguma ópera menos, cabeças brancas, pessoas defuntas, mas a cidade, a velha cidade, era a mesma. A própria casa dele no Catete estava bem conservada. Aires despediu o inquilino tão polidamente como se recebesse o ministro dos negócios estrangeiros e meteu-se nela a si e a um criado, por mais que a irmã teimasse em levá-lo a Andaraí. Não, mana Rita, deixe-me ficar no meu canto. Mas eu sou a sua última parenta, disse ela. De sangue e de coração, isso é, concordou ele. Pode acrescentar que a melhor de todas e a mais pia. Onde estão aqueles cabelos brancos? Não precisa baixar os olhos. Você os cortou para meter no caixão do seu finado marido. Os que aí estão embranqueceram, mas os que lá ficaram eram pretos, e mais de uma viúva os teria guardado todos para as segundas núpcias. Né? Parece meio estranho a frase do Aires, então a irmã dele cortou os cabelos para colocar no caixão e as outras pessoas não teriam cortado, os cabelos estão brancos ou não. Se esse significado não ficou totalmente claro para você, eu aconselho você a pausar o vídeo e faça o exercício de interpretação, talvez lendo mais uma vez essa passagem. Bom, o que ela está, o que a Iris está querendo dizer aqui é a beleza, né, da irmã dele. Então,
perceba, os cabelos, né, são um símbolo de beleza. Se ela, quando os tinha ainda pretos, cortou os cabelos e depositou no caixão do marido, quer dizer que ela não procurou exibir a sua beleza. Mais ou menos como a mãe do Bentinho, lembra? A Dona Glória, que enviuvou muito cedo e poderia ter casado outra vez seguramente, mas ela escondia a beleza dela, né? Assim também é a irmã do Aires, né? Então ela deixou a juventude e a beleza lá no caixão com o marido, e o tempo foi passando e ela envelheceu e, digamos assim, guardou a fidelidade à memória do finado, né? Rita gostou de ouvir aquela referência. Outrora não, pouco depois de viúva, tinha vexame de um ato tão sincero. Achava-se quase ridícula. Que valia cortar os cabelos por haver perdido o melhor dos maridos? Mas, andando o tempo, entrou a ver que fizera bem, a aprovar que lhe dissessem e na intimidade a lembrá-lo. Agora serviu a alusão para replicar. Bom, então nós ficamos sabendo que não só isso foi um símbolo, mas foi um ato literal, né? Representando, é claro, tudo isso que eu falei para você. Pois se eu sou isso, por que é que você prefere viver com estranhos? Que estranhos? Não vou viver com ninguém, viverei com o Catete, o Largo do Machado, a Praia do Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Há lá coisas esquisitas, mas sei eu se venho achar em Andaraí uma casa de pernas para o ar, por exemplo. Contentemo-nos do que sabemos. Lá os meus pés andam por si. Há ali coisas petrificadas e pessoas imortais, como aquele custódio da confeitaria, lembra-se? Lembra-me a confeitaria do Império. Há 40 anos que a estabeleceu. Era ainda no tempo em que os carros pagavam imposto de passagem, pois o diabo está velho, mas não acaba. Ainda me há de enterrar. Parece rapaz. Aparece-me lá todas as semanas. Você também parece rapaz. E ele vai continuar. Deixa eu só fazer uma notinha para você antes que eu esqueça. Eu não sei se você está... se você era do tempo dos cruzeiros, né? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Nós temos as notinhas de cruzeiros. Elas eram bem interessantes, né? Você tinha as grandes personalidades. Então, por exemplo, nessa nós temos o Cândido Rondon, né? Em outra aqui, nós temos o Vital Brasil, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque na nota de 1000 cruzeiros... desculpe, cruzados, tá? Tanto cruzeiros quanto cruzados tinha... o rosto de grandes personalidades, mas na nota de 1000 cruzados nós temos, a minha tá bem velhinha, não é difícil de encontrar essas notas aí na internet não, você vai pagar uns 3, 4 reais cada uma, mas aí você vai encontrar a foto do Machado de Assis, né, 1000 cruzados. E existe uma citação quase impossível de ler porque está na grafia do Machado de Assis, né? E ela começa assim: viverei com o Catete, etc, etc. O Lago do Machado, etc. Que foi a passagem que eu acabei de ler para você, né? Viverei com o Catete, o Largo do Machado, a Praia do Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas. Deixa eu ver se ele está indo do Flamengo. Não falo das pessoas, ele continua, que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Há lá coisas esquisitas. Minhas pessoas, poemas imortais. Daí eu acho que... tá. Há lá coisas esquisitas, a citação da nota pula, né, da cédula, e continua com: lá os meus pés
andam por si. Há ali coisas petrificadas e pessoas imortais, né? É isso que nós tínhamos antes das nossas notas de hoje em dia, que é só um animal, né? Você tem só uma onça aqui, é só isso. Ou uma tartaruga, né? Então, às vezes vale a pena colecionar esse tipo de coisa. Eu não sou um colecionador, eu só tenho essas 3 notas, porque tem um amigo que me deu, né? Mas então fique registrado que você acabou de ler a passagem que estava na nota de 1000 cruzados. Isso? Não estou confundindo de volta. Não, 1000 cruzados. Então, voltemos. Você também parece rapaz. Não brinque, mano. Eu estou acabado. Sou um velho gamenho, ou seja, janota, um velho elegante, digamos assim. Casquilho é um outro modo de dizer isso. Sou um velho gamenho, pode ser, mas não é por agradar a moças, é porque me ficou este jeito. É porque me ficou este jeito. E a propósito, por que não vai você morar comigo? Ah, é para saber que eu também gosto de estar comigo. Irei lá de vez em quando, mas já não saio daqui senão para o cemitério. Foi o que a irmã do Aires respondeu.